Entrez où? Dans la cité. Na cidade. La porte de la cité. A porta da cidade está La estreita. Bible déclare. A Bíblia declara, Très peu de gens la trouvent. poucas pessoas vão encontrar. Très peu passent par là. Poucas pessoas vão entrar por lá. Por quê? Parce que c'est le chemin de la croix. Porque é o caminho da Il y a des cruz. choses Tem que coisas je dois abandonner. que tem que Il y a abandonar. des amitiés Tem que amizades je dois que sacrifier. tem que Il y a sacrificar. des endroits Tem que je ne lugar peux plus que fréquenter. não posso mais Il y a frequentar. des décisions Tem decisões que je dois prendre. que tem que Il tomar. y a des sacrifices Tem que je sacrifícios dois consentir. que tem que Sans consentir. cela, Isso, sem il isso, n'entrera pas. não vai entrar. Entrez par la porte étroite. Entrai pela porta estreita. La porte de la vie. A porta da La vida, porte de la cité. a porta da cidade Et les chrétiens. é muito estreita. Porte étroite. A porta estreita Semence resserrée. é muito apertada. La Bible dit. A Bíblia Il diz, y en a peu. tem pouco. Mon souci à moi, Minha en preocupação tant que pasteur, como pastor c'est fabriquer beaucoup de peu. é fabricar muitos Le poucos. peu là de la Bible, Aquele pouco da que Bíblia j'en trouve dans cette église. que se encontra nessa igreja. Ma joie, A minha c'est pas alegria de voir une église remplie de prostituées, de voleurs, des escrocs, des malhonnêtes, des personnes qui... Minha preocupação é não de ter uma igreja com muitas pessoas prostitutas, bolador, mentiroso, Remplir la salle avec des méchants. encher a sala com maus pessoas. Regardez-moi ici. Olha para mim, Où est-ce que tu as passé la nuit? onde você passou a noite? Tu as passé la nuit Onde passou a noite? avec qui? Com quem? En train de faire quoi? Fazer o quê? A porta estreita. Jésus dit, Jesus diz, large est la porte, grande é a porta, spacieux le chemin qui mène à la perdition. espacioso Il y en a o beaucoup. caminho que leva na perdição. Tem muitas Ne pessoas. soyez pas de ce groupe-là. Por favor, não fazem parte daquele Payez grupo. le prix. Tem que pagar o Si preço. moi je vous dis que tout le monde ira au ciel, je ne suis pas sérieux. Se eu dizer para você que todo mundo não irá no céu, eu não sou sério. Jesus disse poucas pessoas vão entrar. Je ne sais pas qui. Não sei quem. Je me tiens ici Eu estou aqui pour que toi tu fasses para partie que de ceux você qui doivent. possa fazer parte daqueles que vão entrar. Il y a un prix qu'il faut payer. Tem um preço a pagar. Jésus dit, Jesus diz, dans le verset que je vous ai donné, no verso que eu dei, il dit, vous allez reconnaître les faux e se vão reconhecer os falsos par les fruits, através dos frutos par deles, leurs œuvres. através das suas obras. Parce que quelqu'un de saint ne peut pas produire la méchanceté. Porque alguém de santo não pode produzir mau comportamento. Quelqu'un de saint ne peut pas être esclave du téléphone comme tu es là. Alguém santo não pode ser escravo de celular como você. Quand toi tu vas dans la salle de bain avec le téléphone, Quando c'est pour parler você avec qui là? vai no banheiro com o C'est pas celular, sérieux. é para falar com quem? Isso não é, isso não é sério. Tu peux sortir même avec une serviette si tu as oublié le téléphone au salon. Você pode sair com a toalha do banheiro, você esqueceu o Avec du celular, savon sur la tête. com espuma na cabeça. C'est quoi papa? Tu as eu la folie? O que que é, Je papa? prends le portable Esqueci meu celular. la sexe. Tu caches quoi? O Qu'est-ce qu'il y a? que você esconde? Le chemin spacieux. A porta está aberta, grandemente, Ça mène à la perdition. que leva na perdição. Vous savez, ces derniers temps, quand vous voulez voir quelqu'un qui doit aller au ciel, Sabe, ultimamente, se você quer ver alguém que vai no céu, il y a un test simple. tem Regardez-moi. texto fácil. Un petit test. Uma pequena Comment texto. cette personne utilise son téléphone? C'est très Como simple. essa pessoa Tu peux avoir une idée, celui-là. Você pode ter Même uma s'il est à ideia. l'église tous les jours, Menos vai aí todos os dias, il va en enfer. ele vai no inferno. Le diable sait O diabo sabe que tu n'as plus de temps pour aller dans le cinéma. que não tem mais tempo para ir no Mais tu peux cinema. avoir un ciné partout où tu es avec ton téléphone. Você pode ir ao cinema Il em connaît qualquer tes lugar désirs. onde você se encontra, porque ele sabe o seu desejo.
São coisas do mundo. Le téléphone n'est pas un péché, O celular não é um pecado, mais son usage, mas o uso tel que toi tu l'utilises. que você usa, Il forma de est usar, tout le temps ele leva que todo tu peux tempo passer avec Dieu, que você pode falar que com tu peux Deus, passer dans la présence de que Dieu. pode passar na presença de Deus. Alléluia. Amen. Nous, on a un programme, un très bon programme cette semaine. Nós temos bom programa essa semana, Un programme, le programme de prière. programa de oração. Nous voulons mettre de l'ordre, être prêts. Queremos pôr a ordem e ficar prontos. Frères et sœurs, j'ai quelque chose de bien à vous dire. Irmãos, tem uma coisa de boa a dizer para Quand vocês. j'ai lu la Bible, j'ai prié, j'ai découvert encore dans la Bible une vérité. Quando eu li e orei na Bíblia, eu descobri uma verdade. La sainteté attire les bénédictions. A santidão chama a bênção. Et nous l'avons Não entenderam? La sainteté fait A quoi? santidão faz o quê? Attire les Chama bénédictions. a bênção. Toi, tu peux passer beaucoup de temps à chercher des bénédictions. Aussi longtemps que tu ne cherches pas la sainteté, tu entres des trous. Você pode passar muito tempo à busca de coisas, em vez de procurar a santidade. Você vai estar de lá em Roma. Et Dieu cherchera pour vous les choses. Procura a Deus primeiro, Deus vai procurar coisas para vocês. Amen. Amém. Amen. Si les gens se battaient pour être saints, il y aura moins de prières de combat, moins de prières de complications. Vous savez, il y a des prières. Oh, mais après toutes ces prières-là, où est-ce que tu vas? Qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce que tu fais? Où est-ce que tu dors? Se a gente batalhava para a santidão, não ia ter uma situação de combate espiritual. Par ta faute, Por causa da culpa tu vas sua, annuler toutes les prières que tu fais. Par ta faute. você vai apagar as orações que você faz. On a un programme Temos programa glorieux cette semaine. glorioso essa semana. À partir de lundi, A partir da segunda, Demain. amanhã, mardi, terça, mercredi, quarta, jeudi quinta et e vendredi. sexta. Nous avons 5 jours. Temos 5 dias. Lundi, Segunda, Demain. amanhã, de 17h à 19h30. das 17 às 19h30. Nous venons, Viremos, nous écoutons la parole de Dieu escutar a palavra de Deus et nous prions. e orar. Jésus a dit ceci. Jesus disse: Priez orai afin que vous ayez la force para ter força d'échapper à toutes ces choses qui vont venir bientôt dans le monde. de escapar das coisas que daqui a pouco vão vir no mundo. Ton travail n'est pas une garantie, Ter o trabalho não é uma garantia, mais Jésus est notre garantie. mas Deus é nossa garantia. Mardi, nous serons encore là. Terça estaremos lá, Jeudi. e quinta-feira. Vendredi, nous sommes encore en train de négocier ici parce qu'il semble qu'il peut y avoir un événement ici. Sexta-feira estamos negociar, parece que tem evento Pour aqui. être ici de 12h à 20h. Para estar aqui das 12 às 20. Nous serons en jeûne Estaremos de jejum à partir de jeudi à a minuit. partir da quinta-feira à noite. Et avant vendredi, E antes da sexta-feira, chacun de nous va se choisir un jour où il va gêner pour sa vie. Donne. cada vai escolher dia que vai jejuar para a sua vida. D'ici vendredi. Daqui a On sexta-feira. a 2 jours de jeûne. Temos 2 dias de Le jejum. vendredi, Sexta-feira c'est pour toute l'église. é para todo mundo. Avant vendredi, Antes da sexta-feira, chacun va trouver un jour. cada vai encontrar dia. Toi, tu vas prier pour toi. Onde você vai orar para si. À partir de minuit, A partir da meia-noite, il fait plus froid. não está fazendo frio Il mais. abandonne ton lit. Abandona a sua cama. Même, fais pas comme tu as fait la fois passée. Faz Tu a abandonnes. abandona a cama. Tu te couches sur Dorme no chão. oh Dieu. Oh Deus. Même si Poutine bombarde le monde, Mesmo se Putin moi roubar je o mundo, t'appartiens. eu pertenço a você. Mets ton signe sur moi. Coloque o seu sinal sobre mim. Je suis à toi, Seigneur. Eu pertenço a ti, Moi, Senhor. je ne peux pas mourir d'une mort décidée par les hommes. Eu Non! posso morrer de uma morte decidida para o Seigneur, je homem. t'appartiens. Senhor, eu pertenço a Il você. n'y a que toi qui as le dernier mot sur moi. É só você que tem a última palavra sobre mim. Je me confie à toi. Eu confio em você. On va boire de l'eau. Vamos beber água. Nous
allons manger seulement le vendredi Vamos comer só na sexta. après 20h. Depois das 21. On va trouver du temps pour la prière. Vamos encontrar tempo para orar. Et les serviteurs de Dieu vont prier pour nous. E servos de Deus vão orar para nós. Tu n'as pas pitié de ta vie? Você não tem pena na sua vida? Tu penses que tu peux vaincre sans Dieu? Você acha que pode vencer sem Deus? Tu as un endroit sûr où te cacher. Você tem lugar certo para se esconder? Dieu n'abandonne jamais ses fidèles. Deus nunca abandona seus fiéis. Dieu n'abandonne jamais ses enfants. Deus nunca abandona Nous, nous seus sommes filhos. ses enfants. Não, são seus La filhos. Bible dit, A Bíblia diz: donc, voyez le mal de loin. o homem prudente vê o monte de longe e se esconde. Jésus Jesus est notre rocher. é nossa rocha. C'est là où nous nous cachons. É ali que vamos nos esconder. Je vous invite cette semaine, Eu convido-vos nessa semana, trouver du temps. enquanto o tempo, À partir de demain, demandez déjà au boulot, le vendredi, day off. a partir de manhã, pede no trabalho para não trabalhar na sexta-feira. Ce que tu gagnes le vendredi là, O que você ganha na sexta-feira, tu peux le sacrifier pode sacrificar pour assurer para assegurar une protection pour toi et pour ta famille. uma proteção para você e sua família. Tu aimes trop l'argent. Você ama muito dinheiro. Regarde ici. Olha aqui, você ama muito dinheiro. Pour en faire. É para fazer o quê? Et tout ce que tu vas acheter, É o que tu ganha. tu vas amener ça où? Si Vai levar aujourd'hui, Dieu te disait, monte ici. Vai levar onde se Deus decidir te chamar lá em cima. Incline ta tête. Inclina a sua cabeça. Dis au Seigneur, fais-moi grâce. Diga ao Senhor, faça-me graça. Fais-moi grâce Faça-me graça de veiller. de vigiar. Je ne veux pas être distrait Não quero ficar distraído. ou être surpris, Ao ser surpreendido. mais j'ai besoin de toi. Nessa surpresa. Fais-moi grâce Faça-me graça. à cause de Jésus. Por causa de Jesus. Souviens-toi de moi, Seigneur. Lembra de mim, Senhor. Prions pour nous, Jésus.